Mateus 5, 7. Assim nos diz o texto da palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, ensina-nos nesta manhã. Ensina-nos a respeito da misericórdia. Assunto tão importante na tua palavra. Um dos teus atributos, uma das tuas marcas. Um dos atributos que o Senhor compartilha conosco. E uma das exigências que o Senhor faz para nós. Também uma das promessas benditas que o Senhor tem para nós. Então, ó Deus, ensina-nos nesta manhã, dá-nos graça, derrama sobre nós da tua misericórdia, a fim de que te conheçamos mais e sejamos mais parecidos com o Senhor. Para a glória do teu nome que oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem, a primeira coisa que nós precisamos perguntar é o que é misericórdia. Para entendermos esta bem-aventurança, é absolutamente fundamental que compreendamos o conceito misericórdia. E esse não é um conceito simples, esse é um conceito bastante rico e bastante profundo. Basta dizer que a palavra ou o conceito aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Misericórdia é provavelmente o atributo central de Deus no Antigo Testamento. A coisa que a Bíblia mais afirma sobre Deus no Antigo Testamento é que Deus é misericordioso. Basta lembrar daquelas muitas vezes que nós ouvimos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa característica de Deus, esse atributo de Deus, aparece diversas vezes, em diversos salmos, em diversos lugares. Muitas vezes nós somos lembrados pelos autores do Velho Testamento de que o nosso Deus, o Deus a quem amamos, o Deus a quem servimos, tem como uma das principais marcas do seu caráter o fato de ser misericordioso. Lembramos-nos, por exemplo, da bênção que a Bíblia afirma, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como nós cantamos há pouco. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias se renovam a cada manhã. Como nós precisamos de misericórdia, portanto, não é verdade? Tire a misericórdia de Deus, e o resultado será destruição plena. Destruição para todos. Será todos serem consumidos. Mas uma vez que o nosso Deus é misericordioso, então há esperança para nós. E é exatamente esse Deus misericordioso que nos ensina no texto de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, apenas aqueles que imitarem a Deus nesta característica de Deus, receberão a misericórdia que eles precisam. Algumas definições de misericórdia. Misericórdia diz respeito a estar preocupado com as pessoas em suas necessidades. Ser empático, ou seja, sentir a mesma coisa que alguém que está sofrendo está sentindo, e porque você sentiu a mesma coisa, você se compadeceu, você sentiu o sofrimento dessa pessoa, então você parte para a ação.
Porque a misericórdia nunca fica apenas no campo das ideias e no campo dos sentimentos. A misericórdia bíblica, ela sempre dá um passo de atitude. A misericórdia bíblica sempre sai do mundo dos sentimentos e do mundo das ideias para o mundo real, para o mundo das atitudes, para o mundo das atividades. Charles Hodge, um grande teólogo, disse o seguinte: a bondade de Deus é um atributo maior. A bondade de Deus inclui benevolência, amor, misericórdia e graça. Então ele define misericórdia. A misericórdia é a benignidade exercida para com os miseráveis. E inclui pena, compaixão, paciência e gentileza. Vou repetir. A misericórdia de Deus é a benignidade exercida para com os miseráveis, ou seja, para aqueles que não têm nada para oferecer, para aqueles que são culpados, para aqueles que não são especiais em si mesmos, para com os miseráveis. E esta misericórdia inclui pena, compaixão, paciência e gentileza, elementos estes que a Bíblia atribui generosamente a Deus. Um outro estudioso, William Hendrickson, diz assim: misericórdia é o amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça. O amor demonstrado para aqueles que vivem em desgraça. E um espírito perdoador para com o pecador. A misericórdia abrange tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Isso é fundamental. Um sentimento de bondade seguido por um ato bondoso. Se para no sentimento, não é misericórdia. Se para na dó, não é misericórdia. A misericórdia, ela sai do campo do sentimento e ela vai para o campo da atividade. Martin Lloyd Jones, grande pregador, disse o seguinte: a misericórdia realmente aponta para um senso de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. Veja. Parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos de alguém. A sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres produz nele o intenso desejo de aliviar essa miséria. Simpatia interna acompanhada de atos externos em relação às tristezas e sofrimentos do próximo. Ou seja, misericórdia é ação. Misericórdia tem a ver com agir em prol de quem não merece. Agir em prol de quem não merece. Nesse sentido, a graça e a misericórdia são muito semelhantes. Embora na teologia nós façamos distinção entre esses dois conceitos, mas a grande verdade é que o conceito de misericórdia no Antigo Testamento abrange, ele abarca, ele inclui o conceito de graça do Novo Testamento. Misericórdia tem a ver com graça. É agir com favor para alguém que não merece. Normalmente nós dizemos que misericórdia é não dar o que alguém merece e graça é dar o que alguém não merece. Mas misericórdia, nesse sentido que nós estamos abordando aqui, ela é as duas coisas. Você tanto não dá para alguém o que a pessoa merece, ou seja, a pessoa merece punição, merece ira, merece castigo. Você não dá, você é misericordioso. Mas agora, para com essa mesma pessoa que merecia tudo isso de ruim, você faz o bem, você estende a mão, você dá uma ajuda. Isso é misericórdia e graça. Nesse conceito que nós estamos vendo e na bem-aventurança de Jesus, essas duas coisas andam juntas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A primeira área da misericórdia, na nossa vida, na prática, tem a ver com a ajuda aos necessitados. Então, misericórdia bíblica, muitas vezes, vai ser ajudar o carente, ajudar o mendigo, dar ao pedinte, fazer o bem para aquela pessoa que está no meio do sofrimento. Ontem mesmo, nós tínhamos
um rapaz aqui na esquina da nossa igreja e ele estava com uma placa dizendo: eu estou procurando trabalho ou ajuda, se alguém puder me ajudar. E aí tinha várias coisas escritas. Misericórdia é você fazer alguma coisa. Misericórdia é você se envolver. Misericórdia seria ir até ele, conversar com ele, saber quais são as reais necessidades dele, e então se envolver de alguma forma, a ponto de tirá-lo dessa situação de necessidade, dessa situação de carência, dessa situação de estar como um pedinte. A misericórdia, portanto, inclui bondade para com os necessitados, uma bondade prática para com aqueles que são necessitados. Veja, por exemplo, que a palavra grega para esmola vem da mesma raiz da palavra misericórdia. Ou seja, toda vez que você vir na Bíblia, no Novo Testamento, a expressão esmola, você está ali diante de um ato de misericórdia. Por exemplo, nós vemos isso no capítulo seguinte, em Mateus 6, versículos 2 a 4, onde nós lemos o seguinte: quando, pois, você der esmola, quando, pois, você der misericórdia, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, ao dar misericórdia, ao fazer misericórdia, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola, para que a sua misericórdia fique em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a sua recompensa. Portanto, você dar um dinheiro para um necessitado é exercer misericórdia. E, meus irmãos, aqui está uma área em que eu acredito que nós fomos treinados pela sociedade a não fazer, não é? Nós fomos treinados a não sermos misericordiosos, a não darmos esmolas. Aliás, até a expressão esmola virou uma coisa ruim, não é? Ela hoje em dia tem uma pecha de coisa ruim. Mas, irmãos, o triste é que a sociedade nos super bombardeou com o conceito de não darmos esmolas, mas muitas vezes nós não colocamos nada no lugar. Muitas vezes fica só no campo das ideias, não é? Nós dizemos: não, eu não ajudo ninguém que pede no semáforo. Eu prefiro ajudar instituições sérias, instituições que eu sei para onde vai o meu dinheiro. Aí vem a pergunta: você está fazendo? Quais são as instituições para as quais você tem mandado dinheiro? Não, eu prefiro conhecer melhor a pessoa. Eu não sei se essa pessoa vai usar para drogas. Eu não sei se essa criança está sendo abusada pelos seus pais. Então eu prefiro conhecer melhor a história e dar para quem eu realmente sei que precisa. Cadê a lista? Quais são as pessoas que você realmente sabe que estão precisando e as pessoas pelas quais você está fazendo alguma coisa? Então vejam, irmãos, muitas vezes nós substituímos esse coração de dar esmolas, essa obrigação cristã de fazer o bem aos necessitados por nada. Nós dizemos que seria bom se fizéssemos dessa e daquela maneira, mas na prática, muitas vezes, não fazemos nada. E o teu Senhor disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe uma das palavras que Jesus mais ouvia enquanto ele estava andando? Era a seguinte expressão: tem compaixão de nós, filho de Davi. Palavra traduzida por compaixão é exatamente a mesma palavra misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, mesmíssima palavra. Então, toda vez que você encontrar nos evangelhos alguém dizendo a Jesus: tem compaixão de mim, é exatamente isso que você tem. A expressão: Senhor, tem misericórdia. E por que as pessoas, simplesmente ao verem Jesus, por que as pessoas se lançavam a esse pedido, a esse clamor: Senhor, tem misericórdia? Por que as pessoas tinham essa atitude com relação a Jesus? Porque as pessoas sabiam que Jesus era misericordioso. Jesus era conhecido pela sua misericórdia.
Jesus era conhecido nas cidades onde ele ia porque ele era alguém que fazia o bem. E dessa forma, cegos, coxos, necessitados, pessoas com família, pessoas com alguém da família possesso por um espírito maligno, todas as pessoas iam até Jesus e clamavam: Senhor, tem misericórdia! Senhor, tem misericórdia! Mateus 9, 27, Mateus 15, 22, Mateus 17, 15, Mateus 20, 29, várias pessoas: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim, eu estou sofrendo, Jesus, faça alguma coisa, por favor. E o que acontece? Cada uma dessas vezes que alguém chegava para Jesus e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus agia. Jesus não simplesmente fazia aquilo que às vezes nós optamos por fazer, não é? Fazer uma cara de sofrimento. Puxa vida, mas se Deus quiser as coisas vão melhorar, viu? Deus tem um plano melhor na tua vida. E às vezes nós oramos, não é? Na maioria das vezes eu vou orar por você. Às vezes nós de fato oramos com a pessoa. Mas mão no bolso, aí é mais difícil, né? Meus irmãos, Jesus se envolvia com as pessoas nas suas necessidades. Jesus dava um jeito. É claro que nós podemos usar a desculpa de que Jesus era Deus e ele então fazia um milagre e curava a pessoa e tirava a pessoa da sua necessidade. É claro que nós podemos apresentar essa desculpa. Mas nós também podemos entender que a vontade do Senhor para nós é o caminho mais difícil mesmo. É entendermos o sofrimento daquela pessoa que nos pediu ajuda e de fato nos envolvermos. É sermos os olhos para o cego. É sermos os pés para o coxo. É sermos a boca do mudo. O Senhor quer que nós sejamos instrumentos da sua misericórdia. Irmãos, não pensem que eu estou livre deste mal. Esta palavra é tão pesada para mim quanto para vocês. Nós somos chamados para sermos misericordiosos, mas muitas vezes nós temos optado por uma vida tranquila, por uma vida sem problemas, por não nos envolvermos com aqueles que precisam. Então a primeira área do exercer de misericórdia tem a ver com aliviar o sofrimento daqueles que sofrem. Pessoas sofrem por questões financeiras e nós precisamos ser instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento financeiro. Pessoas sofrem por questões espirituais e nós precisamos ser o instrumento de Deus para aliviar os seus sofrimentos espirituais / psicológicos. Pessoas sofrem porque têm vivido uma vida difícil. Existem pessoas que, por algum motivo, explicado apenas pela soberania de Deus, sofrem constantemente. Existem pessoas que enfrentam dia após dia de grande sofrimento, de grande angústia, não necessariamente financeira. E eu e você somos os instrumentos que Deus escolheu para aliviarmos o sofrimento desses que sofrem, para carregarmos as cargas dos sofredores. O que você vai fazer? Mas existe uma segunda área do exercer da misericórdia, que é o exercer da misericórdia para com os pecadores. Vejam, por exemplo, em Mateus 9, 10 a 13, nós lemos assim: Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores.
Vejam, os fariseus, aqui nesse texto, eles consideravam que existiam pessoas dignas do relacionamento deles e existiam pessoas indignas do relacionamento deles. Eles gostavam de se relacionar com aqueles que tinham o mesmo nível espiritual que eles, o mesmo nível socioeconômico também, mas eles nunca admitiriam isso, não é verdade? Eles diriam o mesmo nível espiritual, a mesma limpeza, o mesmo conhecimento doutrinário, o mesmo conhecimento bíblico, e eles desprezavam e não se relacionavam de maneira nenhuma com aqueles que eram reconhecidamente pecadores. Se alguém era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, normalmente eram pessoas bastante corruptas, então o fariseu não se relacionava com estes. Se alguém era reconhecidamente pecador na sociedade, então o fariseu não se relacionava com essas pessoas. Se uma mulher era uma mulher indigna, o fariseu não se relacionava com essas pessoas. Se um homem era um homem famoso por seus maus feitos, o fariseu não se relacionava com essas pessoas. Mas Jesus se relacionou com essas pessoas. Jesus tomou a atitude de se aproximar dessas pessoas. E de ser um instrumento de Deus para a transformação dessas pessoas. Para que elas deixassem de ser pecadoras e se transformassem em pessoas santas. E quando Jesus foi acusado por causa dessas suas atitudes, Jesus citou Oséias 6:6. Vão aprender o que significa: eu quero misericórdia e não holocausto, e não sacrifício, diz o Senhor. Porque para os religiosos da época de Jesus, era o suficiente apresentar apenas um sacrifício. E então passaram a se considerarem superiores porque eles tinham feito a sua obrigação religiosa. E assim eles estavam bem. Mas Jesus diz: Deus quer mais de vocês. Deus quer misericórdia. Deus quer um coração misericordioso. Existe um outro texto também em Mateus 12, versículos 1-8, que é bastante parecido com isso, e Jesus cita o mesmo versículo de Oséias. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? E aí então Jesus diz de novo para eles no versículo 7: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Vejam, você colocar a misericórdia no lugar certo até te ajuda a não julgar pessoas de maneira errada. Porque aqui no caso, os fariseus estavam acusando os discípulos de Jesus de terem infringido a lei da guarda do sábado, de terem infringido o 4º mandamento. Mas Jesus diz que eles estavam fazendo essa acusação de maneira errada, porque eles não estavam entendendo a vontade de Deus que dizia: eu quero misericórdia e não holocaustos. Você é misericordioso. Como é que você olha para os pecadores? É claro que eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pecado, de maneira nenhuma. Mas eu estou fazendo uma defesa bíblica de que você entenda que você precisou desesperadamente de misericórdia. Então que você olhe para os outros como pessoas que também precisam da mesma misericórdia que você. Para que você não se considere superior, mas para que você tenha compaixão. A palavra grega para misericórdia não significa isso, ok? Mas a palavra latina, da qual vem a nossa, misericórdia, é uma palavra lindíssima, que significa colocar o seu coração na miséria do outro. Você sai de uma posição de alguém especial, alguém muito limpo, alguém muito perfeito, alguém muito conhecedor, alguém muito ajustado em todas as áreas da vida, e você se coloca na miséria na qual o outro está. E ao empatizar, ao sofrer a dor do outro,
você então age para tirar o outro da sua situação. Vejam que no caso do pecado, a misericórdia necessariamente implicaria na pregação do evangelho. Porque o único jeito de tirar um pecador da sua miséria espiritual é a pregação do evangelho. Mas não uma pregação do evangelho a partir de uma atitude orgulhosa, de uma atitude de quem é perfeito, mas sim uma pregação do evangelho a partir de um coração que sabe o que é estar na miséria também. Um coração que teve que experimentar a mesma misericórdia e que foi transformado pela misericórdia e que a cada dia recebe misericórdia novamente. E a cada dia precisa beber a largos sorvos do poço da misericórdia de Deus. Então esse coração consegue estender misericórdia para os outros. Ser misericordioso é estar disposto a perdoar quem te ofendeu. Aqui é onde a misericórdia se torna bastante pessoal, não é? O texto que eu uso aqui é Mateus 18, que diz assim: Jesus respondeu a partir do versículo 22, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é semelhante. Aí Jesus conta uma parábola que eu vou pular. E aí Jesus conclui essa parábola dizendo assim, é aquela parábola que um servo devia muito dinheiro para o seu senhor. O senhor perdoa aquele servo, aquela soma absurda. E aí o servo tem um conservo, um co-escravo, que também deve a ele uma quantia bem menor. E quando esse co-escravo pede misericórdia, o servo diz, de jeito nenhum, eu não te perdoo. E ele pune o escravo, o co-escravo, porque devia a ele. Olha a conclusão, olha como Jesus conclui essa parábola. Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão? Misericórdia, mesma palavra. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão, misericórdia de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Meus irmãos, esse é um daqueles textos que deveria nos aterrorizar. De verdade, de verdade. Esse é um daqueles textos que deveria, assim, nos colocar para agir rapidinho. Porque o que aconteceu nesse texto foi o fato do dono daquele escravo, ele já tinha perdoado o escravo. E quando o escravo não perdoa o co-escravo, o colega, aquele dono retirou o perdão que tinha dado e puniu aquele escravo gravemente. Entregou a carrascos, até que pagasse toda a dívida. Ou seja, ele ficou sofrendo terrivelmente até que pagasse toda a dívida, que era uma dívida impagável, diga-se de passagem. A quantia, o montante que Jesus apresenta é um montante que aquele escravo nunca conseguiria pagar. Ele ficou na mão de carrascos, até que ele perdoasse. E nós temos a coragem de, às vezes, não perdoar pessoas. Nós temos a coragem de segurar amargura, de segurar falta de perdão, de segurar o perdão para com as pessoas. Isso é muito arriscado, irmãos. Isso é terrível. E o que motivou aquele servo a não perdoar? Falta de misericórdia. Falta de misericórdia. Ele não olhou para si mesmo como um devedor que foi perdoado. Ele olhou para si mesmo como alguém cheio de direitos. E porque ele se achava cheio de direitos, ele então exigiu os seus direitos, ao invés de demonstrar misericórdia. A misericórdia que ele havia recebido há pouco, em tão maior quantidade, ele não demonstrou para o seu colega. Misericórdia, portanto, é ajudar os necessitados. Misericórdia é sim, meus irmãos, nós passarmos por aqueles que estão em necessidade nas ruas, em vez de ficarmos questionando as suas motivações, nós fazermos alguma coisa. Confesso aos irmãos que eu tenho a tendência de não ajudar. E a ajuda tem sido uma bênção na minha vida nesse sentido de me relembrar, não é?
dê a todo que te pede alguma coisa. Nós temos que agir, irmãos. O Senhor exige a nossa misericórdia. O Senhor derramou misericórdia abundante sobre nós. Então nós precisamos começar a enfiar a mão no bolso e ajudar o necessitado. Nós precisamos começar a nos envolver com pessoas que nós consideramos difíceis. E envolvermos-nos com essas pessoas nos seus sofrimentos e sermos instrumentos de Deus para aliviar, amainar o sofrimento alheio. Nós precisamos cuidar daqueles que não estão sendo cuidados. Meus irmãos, ser igreja é fazer o bem ao próximo também. A verdadeira religião é cuidar de órfãos e de viúvas. Será que nós temos praticado a verdadeira religião? De maneira pessoal e como instituição, como igreja. Em segundo lugar, exercer misericórdia é pregar o evangelho para os pecadores. Não de uma posição de todo poderoso, todo saber, todo ajustado na vida, mas a partir de uma posição de quem precisou tanto da misericórdia de Deus. E quem agora sai por aí contando para todo mundo. Gente, eu precisei tanto de misericórdia e Deus me deu. Existe chance para você também. Você também pode ser alvo dessa misericórdia maravilhosa. E ser misericordioso é perdoar quem peca contra você. É você, consciente do grande perdão, da grande misericórdia recebida, você exercer misericórdia. Você dar misericórdia. Você dar o perdão. Mas o texto não fala só bem-aventurados os misericordiosos. O texto tem uma promessa. Se você viver dessa forma, Deus vai derramar misericórdia sobre você. Bem-aventurados, felizes, abençoados, de maneira muito especial os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Deus sabe que nós precisamos. Você quer a misericórdia de Deus? Você quer o perdão de Deus? Você quer que Deus entenda as tuas necessidades e haja para aliviar o teu sofrimento, aliviar as tuas cargas, aliviar a tua falta? Você quer que Deus se envolva nas tuas necessidades? Você quer a misericórdia de Deus sobre a tua vida? Então seja misericordioso. Porque Deus promete, se você for misericordioso, eu vou derramar a minha misericórdia sobre você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que o nosso Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e que Ele faça de nós uma igreja misericordiosa, uma igreja marcada, caracterizada pela misericórdia dela. Vamos orar? Senhor Deus, é bem possível e provável até que todos nós, ao ouvir a Tua palavra, todos nós tenhamos motivos para confessar os nossos pecados e para dizer diante do Senhor, perdão, porque nem sempre temos sido misericordiosos. Perdão porque muitas vezes o egoísmo está mais presente em nós do que a misericórdia. O senso de valor próprio está mais em nós do que a misericórdia. Atitudes em prol de nós mesmos, atitudes de autodefesa, estão mais presentes do que a misericórdia. Atitudes de preservar a todo custo o nosso próprio conforto, muitas vezes estão mais presentes em nós do que atitudes de misericórdia. Pai, perdão. Perdão porque não somos compassivos, misericordiosos, caridosos como deveríamos ser. E faça de nós, ó Deus, uma igreja mais misericordiosa,
Faça de nós pessoas mais misericordiosas. Ajuda-nos, Pai, a termos mais empatia. Ensina-nos a sofrer o sofrimento alheio, a realmente sentir no coração, ter as nossas entranhas movendo dentro de nós quando nós virmos necessidade diante de nós. A começar dentro do corpo de Cristo, ó Pai, porque existem irmãos, irmãs que sofrem no nosso meio. E que haja misericórdia aqui dentro, Pai. Pai, tira de nós uma atitude condenatória e coloca em nós atitudes de misericórdia. Faça-nos mais rápidos a perdoar. Faça-nos mais rápidos a cortar toda a raiz de amargura e a perdoar completamente, restaurar completamente. Ó Deus, faça de nós um povo misericordioso, porque certamente nós ansiamos e desejamos muito a Tua misericórdia. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor promete nos dar essa misericórdia. Essa misericórdia que dura para sempre. Essa misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Essa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. O Senhor tem misericórdia em abundância para nos dar. Derrama graça sobre nós, derrama da Tua misericórdia, derrama do Teu amor, derrama da Tua bondade e faça-nos um povo parecido com o Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um de nós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Passemos para a nossa escola dominical.